Já eram quase 18 horas e o inverno fez com que a penumbra chegasse cedo para me fazer companhia, estendendo suas longas sombras pelo quarto como um prenúncio silencioso de minha despedida. Apesar de todo o afeto recebido nos últimos dias, aceitar o inevitável ainda parecia impossível. Por mais que tenha tentado me preparar, a ideia de fim se recusava a parecer natural para mim. Nesses últimos intermináveis dias em que os bips se tornaram minha maior companhia, me coloquei a pensar em tudo que a vida poderia ter sido, no que eu poderia ter mudado e talvez no que foi melhor, exatamente do jeito que ocorreu. Sempre fui uma pessoa muito extrovertida, comunicativa e amiga. Por fora, radiando, como se estivesse tentando esconder algo, mas por dentro, a angústia sussurrava constantemente, como uma amiga insistente que eu nunca quis convidar para o baile da vida, mas que mesmo assim se fazia presente. Passei a maior parte da minha vida escondendo quem eu era, silenciando meus desejos e enterrando sonhos que até eu mesmo esqueci onde os coloquei. Amores nunca declarados, desilusões que nunca tiveram a chance de me ensinar, tudo foi ficando para trás junto com as inúmeras possibilidades de quem eu poderia ter sido. Agora percebo que minha vida sempre esteve cheia de rostos, mas que poucos poderiam ser chamados de amigos. Recordo-me de todos aqueles que cruzaram meu caminho, cada um trazendo consigo sua própria história, mas muitas vezes fui descartado da vida de outros como peça de um quebra-cabeça que já não se encaixava mais. É uma pena que apenas agora, na iminência do fim, eu tenha conseguido discernir a diferença entre estar rodeado de pessoas e me sentir verdadeiramente acompanhado, importante e amado. Talvez seja por isso que sempre fui intrigado com o apagar das velas nos aniversários. Seria aquele sopro um símbolo sutil de que a cada chama extinta restava um ano a menos? No grande bolo da vida, como poderia saber quantas velas ainda me aguardavam? Agora, finalmente, estava claro. Meu bolo haveria de ser pequeno, reservado a poucos convidados. Como gostaria de ser um Caulfield da vida real e ser agraciado com a possibilidade de voltar no tempo através de Polaroids. Quantas coisas eu gostaria de mudar e quantas versões de mim poderia reescrever. Como eu desejaria fechar os olhos segurando uma foto e sentir a realidade me abraçando, se dobrando, me levando àqueles instantes em que eu sentia o calor dos seus braços sobre o meu peito, quando eu ainda poderia mudar tudo. Quantas vezes eu teria me permitido amar sem medo e perdoar sem orgulho? Mas já era tarde. A vida não haveria de me permitir viver entre polaroides como gostaria. Quantas aventuras desperdicei em vão. Nunca consegui esquecer as nossas loucuras, as intimidades compartilhadas em meio às árvores das praças públicas sob a noite escura, a nossa cumplicidade e o dia em que te deixei partir por vaidade, confesso, por medo de admitir que precisava de você mais do que deixava transparecer. E não é só isso. Quantas pessoas passaram por minha vida sem que eu fosse capaz de retribuir tudo que eu recebi? Esses últimos meses, enquanto sou consumido pela doença, têm me mostrado o quanto fui ingrato em minha jornada terrena. Brigas constantes, o orgulho de ser sempre o dono da razão. Hoje percebo que a vida teima em nos ensinar tarde demais que amar é muito melhor do que ter razão. A razão, afinal, partirá comigo, enquanto o amor, este permanecerá. Agora, nos corredores silenciosos dessa ala de cuidados paliativos, esses pensamentos se tornam ainda mais intensos. Quantas vezes desejei que o tempo passasse mais rápido em alguns momentos, mas que agora percebo o quanto me foi precioso. Cada segundo que antes era subestimado tornou-se um suspiro que eu ansiava ter a possibilidade de prolongar. Um último momento que eu gostaria de viver plenamente, mesmo que envolto de dor. O tempo, que sempre foi tão invisível, agora me envolvia como um velho amigo aguardando o momento certo de partir.
Foi então que ouvi um som familiar, passos suaves no corredor, um eco de presenças que, mesmo sem vê-las, eu já sabia quem eram. A porta se abriu, trazendo junto o murmúrio de meus familiares e de alguns poucos amigos. Seus rostos pálidos carregavam consigo um peso silencioso, como se dissessem aquilo que as palavras já não conseguiam dizer. Era isso. Eles estavam prontos para a despedida. Minha mãe entrou no quarto com um pequeno álbum de fotos apertando contra o peito como se ele pudesse protegê-la da dor. Seus olhos vacilaram ao me encarar e por um momento pensei que fosse desistir de abrir o álbum. Nenhuma mãe foi feita para ver sua criança partir. Achei que você gostaria de ver. Sua voz saiu frágil, quase um sussurro. Laura, minha irmã, veio logo atrás, sempre tão vibrante, mas agora pálida, os olhos presos na capa do álbum, como se aquela fosse a última história que contaríamos juntos. Ela sentou-se ao pé da cama e olhou para mim sem palavras, mas dizendo tudo. Sempre acreditou que éramos apenas passageiros nesse mundo. Desde cedo parecia entender que fazíamos parte de algo muito maior, de um ecossistema que atravessa toda a existência, do menor ser às grandes montanhas. Havia nela uma sabedoria silenciosa, como se entendesse que tudo está ligado, o que sentimos, o que tocamos, o que deixamos. Como me esquecer de quando colocou toda a família para limpar a praia, dizendo que isso ajudaria a salvar a vida marinha. Justo eu, que mal conseguia me salvar. Eu não posso negar. Era difícil acreditar que minha parceira de balada fosse capaz de entender a vida de um jeito que eu jamais consegui, vendo na natureza uma forma de espiritualidade, no cuidado com o planeta um gesto de fraternidade e na sustentabilidade uma ponte para transformar o mundo. Pensar nisso ali, sentado ao lado delas, me fez olhar para tudo com outros olhos, mesmo para as lembranças mais antigas. Percebi como cada gesto, cada escolha e cada omissão moldam o mundo à nossa volta, como se a vida fosse uma grande teia onde tudo ecoa no todo. Foi então que essas lembranças me atravessaram em silêncio. Enquanto minha mãe, sentada ao meu lado, abria enfim a primeira página do álbum, vi meu próprio rosto ainda bebê um instante, congelado no tempo. Eu quis sorrir, mas algo apertou dentro de mim. Como é estranho ver a própria vida resumida em papel. Perdi-me no tempo enquanto ela folheava o álbum, recordando cada momento que vivemos juntos, cada viagem em família, cada sorriso e brincadeira permaneciam vivos em minha mente como se a realidade ainda pudesse ser reescrita. Enquanto ela relembrava o que guardaria de mim, senti que uma parte de mim já começava a se tornar eterna ali, nas memórias que dividimos. Assim como as páginas do álbum seguiam adiante, o tempo também não parava. O calor das lembranças logo deu lugar a um frio súbito, então as dores voltaram, mais intensas dessa vez. Era como se meu próprio corpo me lembrasse de que a linha entre o passado e o presente estava prestes a se romper. Era a hora da despedida. Entre choros abafados e murmúrios, pude sentir mais do que nunca o amor que sempre me cercou. O tempo já não era o inimigo. Ele apenas esperava, paciente, enquanto o quarto se desfazia em um borrão de vozes e sombras. Minha respiração se tornou leve, quase inexistente, e o peso do meu corpo parecia se dissolver. As luzes do quarto, antes tão duras, agora pareciam apenas um reflexo suave de algo maior, algo que me chamava. O vento sutil, como um sussurro da terra, entrava pela fresta da janela, tocando meu rosto, como quem dá adeus. Então, como um sopro silencioso sobre a última vela, eu parti.